vamos dar início a mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre estruturação e formação de palavras. Eu sou a professora Eliane, irei trabalhar com língua portuguesa para turmas do 8º ano. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula, preste bastante atenção nos nossos slides. O objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula é identificar e comparar os diferentes fonemas da língua e a forma como se posicionam para formar diferentes palavras. Reconhecer os processos de formação dos vocábulos de língua portuguesa. Refletindo um pouco sobre a língua portuguesa. Estudantes, sabemos que a língua portuguesa, falada aqui no Brasil, também conhecida como língua brasileira, é uma das mais belas. Isso porque o nosso país é uma mistura de raças, de povos que formaram nossa nação. Africanos, índios, portugueses, italianos, japoneses, são exemplos de povos que estão presentes na nossa formação cultural e, consequentemente, na linguística. Devido à mistura de línguas, existe em nossa gramática um estudo chamado processo de formação de palavras. E esse estudo nos faz entender melhor a maneira como nos comunicamos e como as palavras da língua portuguesa são formadas. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre essa formação. Você já deve ter escutado sobre formação e estrutura das palavras, ou estrutura e formação das palavras. E o que será isso? Estudar a partir dos significados dos vocábulos, ou seja, o estudo da ordem da semântica, estuda o sentido e o significado das palavras. Através dessa formação, podemos estudar sons, letras e sílabas. Faz o estudo da ordem da fonética, o estudo da palavra e a partir do ponto de vista morfológico, ou seja, as classes e os grupos de palavras. Então, prestem bastante atenção. Se liga nos slides. O que são morfemas? As palavras são formadas de vários elementos dotados de valor significativo. A essas formas portadoras de significados, damos os nomes de morfemas ou elementos mórficos. Os morfemas são as menores unidades de uma palavra. Não esqueça. Os morfemas são as menores unidades de uma palavra. Então vamos lá. Radical. O que seria um radical de uma palavra? O radical é a raiz da palavra, ou seja, é o elemento que expressa a base do significado da mesma. Dentro desse pressuposto, nós observamos alguns exemplos, como a palavra casa, casebre, casinha e casarão. Mas aí nós percebemos o seguinte, que todas essas palavras, elas têm um radical. E qual é o radical dessas palavras? Cas, vai até a letra S. Da mesma forma, nós observamos a palavra pedra. Veja, pedra, pedreiro, pedregulho, pedregoso. Então, observem, todas essas palavras nós temos um radical. E o radical de todas elas é o mesmo. Todas elas terminam na letra R, certo? Então, vai até a letra R. Pedre. É como se a partir dali nós já perdêssemos a letrinha A. Por isso que ela vai até a letrinha R, ok? Vogal temática. E o que seria essa vogal temática? Como é que nós vamos entender o estudo da vogal temática? Elas se juntam ao radical para receber outros elementos. Podem existir vogal temáticas tanto em verbos quanto em nomes. A vogal temática nominal, ela é representada pelas vogais A, E e O, que permite a ligação entre o radical e as suas desinências. E essas desinências vão estar relacionadas tanto a substantivos quanto aos adjetivos. Vejamos os exemplos. Temos palavras aqui com as suas terminações A, E e O. Observem, lâmpadas. Olha a vogal temática aí, ó. A vogalzinha A, mestre, E, mesa, O, livro, O. Aliás, mesa, A, certo? Então, se você observar essas vogais temáticas aí, olha as terminações dela, A, E, A e O novamente, certo?
Nos verbos também são 3 as vogais. A, E e I. Estas indicam a que conjugação pertencem os verbos. Primeira, segunda e terceira conjugação, respectivamente. Por exemplo, se eu tenho o verbo cantar, brincar, andar, percebam que todos eles terminaram com AR. Logo, eu denomino como primeira conjugação. Se eu tenho os verbos perder, correr, saber, todos eles terminaram com a terminação ER. Consequentemente, fazem parte da segunda conjugação. Os verbos sorrir, partir, ferir, terminação IR. Consequentemente, eles fazem parte da terceira conjugação. Então, vamos lá. E o que seria o tema? A união do radical com a vogal temática. Tema, união do radical com a vogal temática. Observe os exemplos. Eu tenho aqui o verbo cantaremos. E aí eu vou identificar o radical e a vogal temática. Quem é esse radical? Cante. Mais a vogal temática A formou canta. Logo eu tenho aí o tema. Logo em seguida eu tenho a palavra mala. Qual é o radical da palavra mala? Mal. Mais a vogal temática A, formei a palavrinha mala, que eu vou chamar de tema. Temos também as desinências. Nas desinências, nós vamos entender que são morfemas que se unem ao radical para indicar flexões dos vocábulos. As desinências são morfemas que se unem ao radical para indicar flexões dos vocábulos. E esses vocábulos podem ser nominal, essas desinências podem ser nominal e podem ser também verbal. Na desinência nominal, ela vai indicar gênero, vai indicar se é do gênero masculino ou feminino, vai nos dizer se é do singular ou plural, dos nomes substantivos, adjetivos, alguns pronomes e numerais, como bem vocês podem observar no exemplo. Veja que eu coloquei aqui a palavra garota. Quando eu acrescento S, ela transforma-se em garotas. E essa palavra faz parte do gênero feminino. Ao acrescentar o S, eu tenho o plural da palavra, que é o que eu vou chamar de número. Mesmo assim, poderia acontecer com a palavra garoto. Garoto, sexo, gênero masculino, e aí estaria no singular. Se eu acrescento S, garotos, gênero masculino, mas aí a palavra já passa a ir para o plural, por conta do acréscimo do S. Não esqueçam. Desinências verbais. Existem 2 tipos de desinências verbais. Desinência modo temporal, que vai indicar o modo e o tempo, e a desinência número pessoa, que vai indicar o número e a pessoa. Observe o verbo amar. Amei, formado pela primeira desinência. Eu amei. Então, automaticamente aqui a gente já observa que esse eu ele está aí subtendido. E aí, quando nós estamos estudando os sujeitos, os tipos de sujeitos, nós vamos entender aí que nós temos um sujeito oculto ou sujeito desinencial e ele faz parte da primeira pessoa do singular e está no tempo passado. Então, nas desinências verbais, eu tanto vou identificar o modo como o número da pessoa. O outro verbo, amarás. Eu não vou dizer vós amarás. Eu vou dizer tu amarás. Quando eu utilizo esse tu amarás, então eu, ele, tu, A gente vai perceber que o tu, ele faz parte da segunda pessoa do singular e o verbo amarás, ele está no futuro. Então, tempo do verbo futuro. Assim, acontece também com amamos. Nós amamos, primeira pessoa do plural. Amo, eu amo. E aí, tempo presente, Primeira pessoa do singular. Eu amo, pessoa do singular, tempo presente. Afixos. O que são os afixos? São pedacinhos de palavras acrescentadas aos radicais, seja no começo, seja no final da palavra.
Ao fazer esse acréscimo, ocorre uma alteração, seja de significado ou de classe gramatical. Então vamos observar. Eu tenho a palavra nascer. Eu acrescentei um pedacinho de palavra a essa palavra nascer, que foi o ré. Transformei em renascer. Automaticamente, eu criei uma outra palavra com o acréscimo do ré, o que eu vou chamar de prefixo. O que vem ser o prefixo? Prefixo é tudo aquilo que é colocado antes do radical da palavra. Exemplo, eu tenho o verbo ler. Mas eu acrescentei alguma coisa antes do verbo ler. Eu acrescentei uma partezinha antes do verbo ler. Eu acrescentei ré e transformei em relê. Continuo utilizando prefixo. Eu tenho a palavra válido, mas eu acrescentei também alguma coisa, um pedacinho de uma palavra a essa palavra válido. Acrescentei inválido. Então, continuo fazendo uso do prefixo antes do radical. Eu tenho o verbo fazer e eu acrescentei um outro pedacinho a esse verbo, que transformei em desfazer, também é um prefixo. Tudo aquilo que eu uso antes do radical, eu vou chamar de prefixo. E o que vem ser o sufixo? O sufixo é tudo aquilo, que é colocado após o radical. Por exemplo, eu tenho a palavra oral, mas aí eu acrescentei mente na palavra e transformou-se em oralmente. Eu vou chamar essa palavra aí de sufixo, que é tudo aquilo que vem após o radical. Eu tenho a palavra bonita e transformei ela em bonitinha, certo? O radical da palavra vai até a letra T. Transformei ela em bonitinha. E aí eu também acrescentei um sufixo a essa palavra. Eu tenho também uma outra palavra que é um pouquinho diferente agora. A palavra leal. Mas observem nesse slide que eu acrescentei pedaços ao início da palavra leal e ao término da palavra leal. Eu acrescentei e transformaria em desleal. Eu teria um prefixo. Depois eu acrescentei dade. Certo? E transformei em uma palavra só, deslealdade. Quando eu transformei essa palavra quando eu transformei a palavra leal em deslealdade, é o que eu vou chamar de derivação parassintética. Ou você pode encontrar em alguns lugares como derivação sufixal-prefixal. Por que sufixal e prefixal? Porque são palavras que vêm antes e depois do radical e eu formei uma palavra só, fazendo a junção tanto do radical como do prefixo e do sufixo. Caríssimos estudantes, esperamos que você tenha gostado do nosso material. Com certeza, você conseguiu avançar em seus estudos e pesquisa. Afinal, nosso propósito é contribuir de maneira significativa para o seu crescimento. Toda essa situação vai passar e sairemos mais fortes e confiantes para continuar as nossas vidas. Até a próxima aula, nos encontraremos aqui mais uma vez, Até mais!